Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem bem legal pelo universo dos números. Eles parecem coisas simples, né? Mas olha, por trás daquela contagem básica do dia a dia se esconde um mundo de números estranhos, infinitos e até, quem diria, irracionais. Bora desvendar juntos a lógica e a beleza que tem por trás de cada um deles? Pois é, já parou para pensar nisso? Por que a gente precisa de tantos tipos de números? A resposta, na verdade, é bem simples. A vida foi ficando mais complicada. Ao longo da história, para cada desafio novo que aparecia, fosse uma dívida, uma temperatura negativa, uma medida super precisa, foi preciso inventar uma ferramenta matemática nova, ou seja, um novo conjunto de números. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar pelo básico do básico, a necessidade de contar. Depois vamos ver o que existe abaixo de zero. Na sequência, a gente vai dividir o que parecia indivisível. Conhecer uns números que deram um nó na cabeça dos matemáticos e, por fim, montar o grande mapa que organiza tudo isso. E, claro, no final a gente põe a mão na massa. Vamos nessa? Então, nossa história começa aqui, no ato mais fundamental de todos. Sabe, antes de qualquer fórmula complexa, o ser humano tinha uma pergunta bem simples para responder. Quantos? Quantas ovelhas eu tenho? Quantos dias faltam para a colheita? Era isso. E foi para essa tarefa que surgiram os números naturais, que a gente representa com a letra N. São os primeiríssimos números que a gente aprende na vida, né? 1, 2, 3, são super intuitivos e eles são a base, o alicerce de tudo que a gente vai construir a partir de agora. Só que, claro, a vida não demorou para mostrar que era bem mais complicada. Logo a gente percebeu que só contar objetos positivos não resolvia tudo. Tinha um monte de situações que os números naturais simplesmente não conseguiam explicar. Pensa comigo. Como é que você usa os números de contagem para falar de uma temperatura de 4 graus negativos? Ou, sei lá, uma dívida que você tem no banco. Para descrever alguma coisa que é menos que nada, a gente precisava de uma ferramenta nova. E essa ferramenta é o conjunto dos números inteiros com o símbolo da letra Z. Com eles, a nossa régua numérica se esticou para o lado esquerdo, para o território negativo. Então agora o cenário está completo. A gente tem os números naturais, o zero bem no meio e todos os seus opostos negativos. Agora sim, dá para falar de dívida, de temperatura abaixo de zero, de altitude, tudo começa a fazer sentido. Beleza, então já sabemos contar e representar dívidas. Mas e as partes de alguma coisa? E quando a gente precisa dividir uma pizza ou a nota de uma prova? A vida não é feita só de coisas inteiras, né? Exatamente. Como é que a gente representa que um aluno acertou 7 de 10 questões? Ou o resultado de uma soma boba, como 1 mais meio? Os números inteiros não dão conta disso. A gente precisa de um jeito de representar essas frações, esses pedaços da realidade. Então, sejam bem-vindos ao conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Esse nome vem de quociente, que nada mais é do que o resultado de uma divisão. Resumindo, qualquer número que dê para escrever como uma fração de 2 inteiros é um número racional. Isso vale para as frações, para os números com vírgula que têm um fim e até para aqueles números com vírgula que se repetem para sempre, as tais dízimas periódicas. E agora, pessoal, a nossa jornada dá uma virada bem inesperada. Por muito tempo, os matemáticos achavam que com os números racionais, pronto, o problema estava resolvido. Os gregos antigos, por exemplo, achavam que tudo no universo era harmonia e podia ser descrito por uma fração perfeitinha. Até que um dia, uma descoberta, parece que ao analisar a diagonal de um simples quadrado virou esse mundo de cabeça para baixo. Eles acharam números que simplesmente não se comportavam. Esses são os tais números irracionais. A grande característica deles é a seguinte: quando você escreve eles na forma decimal, os números depois da vírgula continuam para sempre, infinitamente, e o mais importante, sem nunca repetir um padrão. É por isso que não dá para escrever eles como uma fração. Para os gregos, isso era algo irracional, que ia contra a lógica, contra a razão. E o astro do rock dessa categoria é ele, o famoso π, aquele número que representa a relação entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. Olha só para ele. Os dígitos vão e vão até o infinito, sem padrão nenhum. Já usaram supercomputadores para calcular trilhões de casas decimais do π e a sequência nunca se repete. É uma espécie de caos organizado, uma beleza matemática. Muito bem, a gente já passeou pelos naturais, inteiros, racionais e até por esses esquisitos, os irracionais. Chegou a hora de arrumar a casa, ver como todas essas peças se encaixam e formam o quadro completo. Vamos desenhar o mapa definitivo dos números. A estrutura é tipo aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. O menor conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Faz sentido, né? Todo número natural também é um inteiro.
Da mesma forma, o conjunto dos inteiros está dentro dos racionais. Afinal, todo inteiro pode ser escrito como uma fração. O número 5, por exemplo, é a mesma coisa que 5 dividido por 1. E aí, finalmente, a gente chega no chefão de todos, o conjunto que abraça todo mundo, os números reais, representados pelo R. Pensa nele como a união de dois mundos. De um lado, o mundo organizadinho dos racionais, com as frações e decimais previsíveis, e do outro, o mundo meio caótico e infinito dos irracionais. Juntos, eles preenchem toda a reta numérica, sem deixar um buraquinho sequer. Bom, teoria é legal, mas matemática de verdade ganha a vida é na prática. Então vamos pegar esses conceitos todos que a gente acabou de ver e aplicar em alguns probleminhas práticos que foram tirados do nosso material base. O primeiro desafio é um clássico. Probleminha de variação de temperatura. Se o termômetro começou em -4 graus e depois subiu para 6 graus positivos, de quanto foi essa variação toda? Vamos aos números inteiros para descobrir. A solução aqui é bem direta. Olha só. Variação é sempre o valor final menos o valor inicial. O final foi 6. O inicial foi -4. Então a conta fica 6 menos -4. E aqui a gente tem que lembrar daquela regrinha de sinais. Menos com menos dá mais. Então subtrair um número negativo é o mesmo que somar. A conta vira 6 mais 4, que dá uma variação total de 10 graus. Agora vamos para o segundo, entrando no território dos racionais. A gente sabe a fração de acertos, 7 décimos. Mas a pergunta é sobre o número de erros. Como é que a gente usa essa fração para descobrir o número exato de questões que o aluno errou? Vamos quebrar em partes. Se a fração de acertos foi 7 sobre 10, a fração de erros é o que falta para completar o todo, ou seja, 3 sobre 10, certo? Agora, a gente só precisa calcular quanto é 3 décimos de 50 questões. Um jeito fácil é 50 dividido por 10, que dá 5. E aí, esse 5 a gente multiplica por 3. Resultado, 15, ou seja, ele errou 15 questões. Nosso último exercício do dia também envolve números racionais, só que agora na forma decimal, uma expressão bem simples, mas que testa aquela regra básica da ordem das operações. Primeiro o que está dentro do parênteses e só depois a multiplicação. Seguindo a regra, então. Passo 1. Resolver o parêntese. 1 mais meio é igual a 1,5, ou 1,5. Moleza. Passo 2. A multiplicação. 1,5 vezes 0,3. E aqui vai uma dica boa. Esquece a vírgula por um instante. Faz 15 vezes 3, que dá 45. Agora a gente lembra das vírgulas. Tinha uma casa decimal no 1,5 e mais uma no 0,3. Total, 2 casas. Então a nossa resposta tem que ter 2 casas decimais. Fica 0,45. E com isso, a gente completa o nosso mapa dos números reais. Eles parecem dar conta de tudo que a gente consegue medir, né? Distâncias, temperaturas, áreas. Mas será mesmo que a jornada dos números termina por aqui?